bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então, se você quiser receber mais informações, mais conteúdo, se inscreve no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as patologias que podem ocorrer tanto no nosso baço como no timo. Esses dois órgãos que são linfóides. Então vamos começar falando um pouquinho do baço. O baço, que é um órgão linfóide, como nós já citamos, e que ele vai ser, na verdade, o maior órgão linfóide do nosso corpo. Ele que vai estar, basicamente, no hipocôndrio esquerdo do nosso corpo, vai estar atrás do estômago, tendo uma relação anatômica posterior ao estômago, e estará acima do rim esquerdo. Então ele estaria nessa localização. Ele tem uma função muito importante, retículo endotelial, que estaria envolvendo a formação das células sanguíneas e também a parte da destruição das células sanguíneas. A formação das células sanguíneas, que nós já citamos, que vai ter a sua origem em uma célula totipotente, e essa célula totipotente ela vai se diferenciar em duas células originais, como você acompanha aí na tela. Essas duas células vai ser quem? A célula mieloide comum e a célula linfóide comum. A linfóide comum vai dar origem a quem? A linfócito T, linfócito B e as células NK. Já a célula mieloide comum vai dar origem a todo o resto das outras células. As hemácias, monócitos, as plaquetas, lembrando que plaqueta não é célula, são fragmentos de células, vai dar origem a eosinófilo, mastócito, basófilo, enfim, a todo o resto das células. Ela vai ter essa participação. O baço vai participar no processo de fazer as células sanguíneas. Mas também na hemocaterese. O que é isso? Ela não só participa na formação, como na destruição das células sanguíneas. A gente sabe que as hemácias, por exemplo, ela tem um percurso de vida de 120 dias. Então, quando ela fica aquela hemácia velha, se assim a gente pode dizer, ela chega lá no baço e será destruída. Então, ela faz essa reciclagem, essa destruição e vai ajudar também na formação de outras células novas. Então, ela vai ter essa função. Além disso, o baço é rico em linfócitos. Lembrando que os linfócitos e essas células de defesa vão auxiliar no combate àqueles micro-organismos encapsulados, bactérias encapsuladas. Isso é importante, principalmente no combate a bactérias como o meningococcus e, enfim, outras bactérias encapsuladas. Então, a gente tem que ter uma observação. Se uma pessoa não tem o baço, ela sofreu uma esplenectomia, ela pode ter consequências de infecções por esse tipo de bactéria encapsulada ou micro-organismos encapsulados e assim ter complicações, obviamente. Então, o baço tem essa função porque ele ajuda na produção de células sanguíneas, na destruição das células sanguíneas e também no combate a micro-organismos encapsulados. Agora, como pode ocorrer uma patologia nesse baço? Como que eu posso comprometer esse órgão linfóide? Por exemplo, um acidente, uma pessoa está andando na rua e é atropelada. Pode ocorrer também o caso de a pessoa bater o carro e no choque ela comprometer o baço. E tudo isso pode ocorrer a pessoa perder esse baço, ela ter que fazer uma esplenectomia. E a gente já falou que o baço é importante na produção de células sanguíneas, destruição de células velhas sanguíneas e também no combate a micro-organismos encapsulados. Então, a pessoa que perde esse baço vai comprometer todas essas funções. Mas não só acidentes por uma batida ou acidentes mecânicos, mas também pode ocorrer o caso de aumento desse baço, que é o que a gente chama de esplenomegalia. Essa esplenomegalia ela pode ocorrer por alterações, principalmente no caso de destruição das células sanguíneas. Esse baço pode estar hiperdestruindo células e ele fica ali aumentado. E não só a destruição de células sanguíneas pode levar a isso, uma anomalia
na destruição das células sanguíneas, mas também uma hipertensão portal. Uma hipertensão portal presente pode também ocasionar esplenomegalia, esse aumento do baço. Lembrando que essa esplenomegalia, esse aumento do baço, pode levar a outras consequências, como, por exemplo, a pancitopenia, onde eu vou ter uma queda de leucócitos que são células de defesa, queda de hemácias, queda de plaquetas. Claro, eu estou destruindo esses componentes sanguíneos. Então, existe uma queda desses componentes, leucócitos, hemácias e plaquetas principalmente. E quanto ao timo, o que a gente pode falar dele? Ele é um órgão linfóide e algo interessante é que esse timo ele vai estar relacionado com o linfócito T. Relaciona, timo começa com T, linfócito T, então você já relacionou, opa, os dois têm T, talvez te ajude em alguma coisa. Então, linfócito T relaciona com timo. Por quê? Porque esses linfócitos T podem ter a sua origem na medula óssea e migrar para o timo para ser selecionado, preparado e amadurecido, para assim poder ir para os gânglios linfáticos e fazer a sua função. Então lembre-se, o timo é um órgão linfático primordial na maturação e seleção de linfócito T. Agora, como eu posso identificar um linfócito T? Existe um exame chamado imunohistoquímica. Esse exame imunohistoquímica ele vai diferenciar um linfócito B de um linfócito T. E por que é importante eu saber disso? Para você diferenciar. Porque nesse exame imunohistoquímica eu vou perceber os marcadores de superfície desses linfócitos. Indo ao ponto, um linfócito B. O linfócito B tem como marcador de superfície a CD19 e CD20. Já quando a gente pega um linfócito T, os marcadores de superfície vão ser CD4, CD8 e, para ter certeza, ainda o CD3. Então, esses marcadores de superfície estariam na superfície desses linfócitos, auxiliando a sua diferenciação, diferenciando o linfócito T de um linfócito B. Agora, onde eu posso encontrar o timo? O timo ele estaria na porção superior do mediastino, ou seja, a parte superior do tórax. E ele estará atrás do osso do externo, do nosso tórax, e à frente do coração. Então ele ficaria nessa localização, tendo essa relação à frente do coração e atrás do osso do externo, que é o osso do tórax. Além disso, a gente pode destacar que ele possui a sua porção medular, que é mais ao centro, de forma histológica, mas afora da porção medular está a porção do córtex desse timo, e ele ainda é recoberto por um tecido conjuntivo, que faria uma cápsula em volta desse timo. Ele possui os seus septos e os seus lóbulos. Outra coisa muito interessante é que esse timo, na sua periferia, estão as células ou os linfócitos que estão praticamente já quase maduros, estão prontos para realizar a sua função, ou ir para os gânglios linfáticos. Já ao centro desse timo, nós encontramos as células que ainda estão em processo de maturação. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que esse timo, quando nós nascemos com ele, ele vai se desenvolver até certo ponto e até certa idade ele já começa a involuir. O que é isso? Ele começa a diminuir e trocar a sua massa tecidual por um tecido adiposo. Então ele vai substituindo e vai evoluindo. A gente não sabe ao certo por que acontece isso, mas ele vai diminuindo e vai trocando o seu tecido por um tecido adiposo. Agora, quando a gente fala dessa involução, você pode analisar um idoso. Um idoso, a gente vai ver que esse timo está realmente retraído, está involuído. E quanto a uma patologia do timo? Timona. Lembra desse nome? Timona seria uma proliferação exagerada de células nesse timo que seria neoplásica. E isso ocorre geralmente por uma enfermidade autoimune, como na miastênia graves. 20% dos casos é por doença de graves. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?